Inclusive, a gente faz uma investigação assim, a fundo, por exemplo, os técnicos raio-x. Eu friso muito porque eu brinco, eu fui entender uma máquina de raio-x, porque eu sou curiosa. Então, eu entrei lá na sala e eu pedi uma aula para o supervisor. Aí ele falou, mas você vai fazer o curso? Eu falei, não, eu só quero entender, porque eu não vejo o raio saindo. De onde vem esse raio? Como funciona essa máquina? Por que ela é tão perigosa? Porque eu fico ali pegando os exames, tá? Sim. Deu alterado. E por que deu alterado? O que dá alterado, né? Eu não consigo ver, né? Aí ele foi me explicar tudo. E aí, conversando com ele, me chamou a atenção isso. Ele perguntou para mim, como que vocês controlam quem trabalha em outros vínculos? E se ele adoecer lá, como que você sabe que é aqui? Por causa desse aparelhinho. O aparelhinho, gente, chama dosímetro, tá? Então, assim, tem uma empresa especializada, ela que manda um relatório. Tem um rastreador no funcionário. Então, assim, ele tem que andar... Uma pessoa, para vocês terem uma ideia, ficou com esse dosímetro. Porque como ele é pequenininho, a pessoa esqueceu no bolso. E ela fez tudo durante dias com o dosímetro no bolso. E ele pega a radiação de tudo. Absolutamente tudo. De micro-ondas, de tudo que tenha raios, ele pega. E aí deu altíssimo. E a gente se assustou, porque a gente acompanha mensalmente. A gente tem um relatório mensal e depois vira anual. Então, a gente tem uma tabela. E a gente olha. Então, assim, chamamos esse colaborador e aí ele explicou que ele cometeu um erro, só que ele não notificou. Essa foi a falha dele. Precisa ser notificado quando esses incidentes acontecem. Porque a gente se assustou. Tava 20 vezes mais o que dava normal para ele. Eu falei, nossa, alguma máquina pode ter quebrado? Será que no outro vínculo ele ultrapassou o horário? Então, por isso que a gente fala, a medicina do trabalho e a segurança do trabalho, elas são chatas. Elas pegam no pé, elas ficam em cima. Porque, assim, eu brinco com eles, é a sua segurança. O meu são papéis, são dados que eu vou investigar. Mas é a sua saúde, não é a minha. Então, assim, cuide dela. Né? Tudo bem, ok, você necessita financeiramente de outros vínculos, mas assim, aqui você vai usar o dosímetro daqui. Saiu, você vai deixar no armário. Você não pode levar esse dosímetro daqui... Tem que ser proporcional. Para outro local. Até porque cada empresa é como se fosse um RG. Tem um código. Não, então, é o controle de ponto. É o controle de ponto. E não adianta querer burlar também, né? Os espertinhos. Ai, vou levar daqui, porque aí eu quero processar a empresa futuramente. Não. Porque a gente sabe onde que está o dosímetro. A gente sabe. Então, quem faz essa parte de administração da medicina do trabalho lá é o seu setor. Sim. Que nome que tem para isso? Que função? Por exemplo, quem está ouvindo a gente fala, puta, nessa função administrativa eu acho que eu me daria bem. Bom, eu de formação também tenho enfermagem do trabalho. Então, a minha equipe é formada por um enfermeiro do trabalho, um médico do trabalho, um técnico de enfermagem do trabalho e uma administrativa. Então, quem que faz essa parte? Enfermeiro do trabalho. Especialização. Medicina ocupacional. Entendi. Então, assim, eu fiz um técnico de enfermagem. Tudo bem, eu posso trabalhar em qualquer área hospitalar. Laboratório, enfim, coleta de sangue, auxiliando-nos em salas, né? Mulheres, Papa Nicolau, a gente sempre percebe que tem alguém ali dentro, é uma auxiliar de sala, ela pode ser isso. Mas e se eu não fiz, por exemplo, eu amo essa área de saúde, mas eu não fiz nada na área de saúde porque eu tenho pavor à agulha. Tá. Mas eu gostaria de trabalhar como administrativo nesse setor. Você não vai poder mexer diretamente porque você não recebe a insalubridade para isso. Como assim? É um administrativo, ele não lida com paciente, com funcionário direto. Então, assim, é um setor administrativo, porém, por exemplo, eu aplico vacina. Então, eu estou em constante... Tem que aproveitar o funcionário. Não tem um administrativo, não tem nenhuma função que é só administrativa. Não. Não. É um acúmulo de função, então... E assim, aí a gente fica lá no hospital achando que não tem o que fazer. E eu fiz também auditoria interna. Então, assim... Aí você chega e fala além assim, do Linda, mais, arruma essa cadeira. Nossa, ainda... Imagina a Edivânia vindo aqui num dia de trabalho normal. Tá um ali com o fone todo assim no computador, a outra torta também com a cadeira torta falando... tá vendo por que eu pedi pra corrigir a cadeira dela, gente? Vocês estão vendo, né? Ele vem a notificação assim, assinada pela Edivânia, né? Fui no podcast e notei que está errado. Não, e já aproveitando, é engraçado, porque assim, é tudo medido. Tudo tem um padrão.
Então, assim, a altura da mesa tem um padrão. Eu tenho uma reclamação para fazer. A gente ouve muito lá onde eu trabalho. A mesa não está compatível com o meu tamanho. Filha, a minha mesa também não é compatível com o meu tamanho. Eu sou pequena. Você não nasceu compatível com a mesa. Eu sou pequena. Então, assim, e nós temos vários PCDs. Então, assim, é você adaptar ao ambiente de trabalho. Então, Ai, gente, eu dei risada, mas é porque eu sou muito grande, tá? Não é bullying com baixinhos, nem nada do tipo. Proporcional. É que eu sou grande. Eu tenho 1,81. Então, assim, a sua cadeira tem apoio de braço? Você tem apoio de pé? Então, você vai adaptando o colaborador com o ambiente de trabalho desse. É uma das funções também da segurança do trabalho. Entendi. É você ir no local e ver, ele está adaptável, a ergonomia dele está adaptável, porque ele pode adquirir uma doença ocupacional. Então, mas tem funcionário que tem medo de reclamar com o patrão, por exemplo. Eu já percebi que as cadeiras aqui estão meio capenga. Eu acho que eles não reclamaram comigo porque eles têm medo de ser mandado embora. E é um medo idiota. Não tô ameaçando ninguém aqui, viu? Só tô comentando. Porque eu ouço isso de muitos amigos e muitos clientes falando assim, mas eu vou reclamar lá, eles vão falar, ao invés de comprar outra cadeira para mim, vão mandar eu pra rua? Então, mas eu acho que depende muito da instituição. Porque, assim, hoje, os funcionários, em geral, eles estão mais atentos a tudo isso, né? Antes era uma coisa mais fechada. Quem sabia isso? Quem trabalhava na medicina ocupacional, na segurança ocupacional. Não era muito divulgado que você tinha esse poder de falar. Então, assim... Esse direito, né? E assim, isso mudou. Então, assim, hoje, os próprios colaboradores, eles questionam mais. Por que eu estou fazendo esse exame? Mas para que colher o meu sangue? Eu trabalho com raio-x. Para que eu vou fazer exame de fezes se eu trabalho com comida, né? Aí, exatamente. E isso é engraçado porque, assim, é uma das brigas nossas lá. Porque esse exame, inclusive, de PPF e coprocultura, que são os exames de fezes, para cozinheiros, eles falam... mas não sai no meu aso. Não, e outra, é aquela coisa assim, tipo, é pra controlar o que eu tô comendo, pra saber se eu tô comendo aquilo que eu faço no trabalho. Não, gente, não. É um absurdo. Então, assim, fazer um micológico de unha, por quê? Gente, você trabalha com lactário. São os leites dos bebês que você vai levar. Então, assim, não é que você pode adquirir uma doença ocupacional. Mas você pode transmitir isso para um paciente. Por isso que ele não sai, inclusive, no ASO. O ASO é o atestado de saúde ocupacional. Então, é a briga. Eu fiz lá, entreguei. Porque eles odeiam, né? Esse exame de fezes é uma briga. Quando eu vou entregar guia, eu já falo, vai vir um chororô. De chocolate na geladeira. E eu brinco, gente, eu não posso entregar por vocês. Eu não posso falar de merda nesse lugar. Quê? Cai no assunto toda vez, gente. Eu adoro falar de cocô. Então, assim, por que que eu peço? Por que que pede? Por que que tá dentro do programa, né? Para que você precisa visualizar, né? Se tem algum ali protozoário, alguma coisa nas minhas fezes. Mas o que eu acho mais incrível é no potinho vir aquela colherzinha dentro. Eu falo, mano, o que eles acham que a gente fica fazendo com aquela colherzinha quando coloca o cocô dentro? E um conselho, assim, gente, não precisa colocar muito, assim, tampar, assim, gente, é uma bolotinha. Mas e quem não faz cocô de bolotinha? Tipo o seu marido? É um pouquinho. É só um pouquinho. Mas porque as pessoas põem... É que, assim, é desagradável. A tampa, assim, nem fecha às vezes, sabe? Jura? Não precisa disso, gente. Você merecia um adicional. Até porque, gente, a lâmina então, aí vem um pote. Desse tamanico, a lâmina. Aí você fala, moça, é só um exame. Você não recebe um adicional por viver esse tipo de coisa? Eu tenho vontade de entregar pra pessoa, porque, gente... Olha, eu tudo bem que tem muita gente leiga. Eu tô brincando aqui, exame de urina. Eu sou a neurótica. Eu entrego o meu exame. Além de enxugar 10 mil vezes o potinho, porque vai que... Eu embrulho ele pra presente, ó. Eu faço assim. Porque você fica com vergonha de alguém ver seu xixi lá no corredor. Não vê a cor, não vê... não sei, eu acho mais delicado, mais higiênico. Agora eu imagino que deve vir gente com o toroço, tipo, pra fora, entregando o pote assim. Sem fechar, você não pode recusar? Sem fechar a tampa direito. Sem fechar? Sem fechar direito. E aí o cheiro é horroroso. Nossa, é que você nunca catou um potinho de cocô do meu marido, meu. Ele tem cocô, o cocô dele cheira dor de barriga. Eu acho que ia ser reprovado todo exame. Mas você não pode se recusar? Como que eu sei? Porque empesta a casa. Não, porque aí você pega o da lâmina, que é isso que você precisa, e descarta o restante, né?
Mano, que nojento. Normal. Mas então, assim, são exames que, se você for ver, não é que você vai adquirir uma doença que vai te prejudicar. Na verdade, você está livrando o seu paciente de adquirir, de repente, uma bactéria que você tá ali. Então, tem essas diferenças também de documentação que o pessoal não entende muito. Ah, mas não tá no meu ASO. Você vive pedindo, mas o que isso influencia? Não tá no meu risco. Não, no seu não. Mas do funcionário tá. Então, e nós mas não temos teria que controlar. Não, o ASO é do funcionário. Mas tá onde esses que são riscos pro ambiente no PGR? Então, que não é um risco pro ambiente, né? Porque assim, pro ambiente o ocupacional. Que eu falo pros clientes. Então. Mas aí é do terceiro, entendeu? Não tem como, não é um documento seu funcionário. Sim. Qual o risco seu funcionário? Mas a empresa tem que ter isso relacionado em algum lugar? Ou é opcional fazer esse tipo de coisa? Então, tem algumas empresas que não têm essa preocupação, né? Por isso que vai muito do médico coordenador. O nosso médico coordenador lá, ele exige porque é uma segurança para o paciente. Então, e ele exige isso onde? Dentro dos documentos. Do PGR ou do PCMSO? Na verdade, dentro do PCMSO, porque é um documento médico. Então, mas mesmo que não esteja no ASO, ele coloca lá como se fossem exames complementares. Exatamente, porque aí a gente cuida da saúde do colaborador. Então, é uma preocupação nossa. Sim. Né? Então, é por isso. Ele não consta em algum documento, mas para nossa segurança e segurança do paciente, que é um cliente dentro do hospital, a gente faz por segurança mesmo de pessoa. A preocupação é geral, né? Uhum. É uma bactéria, um protozoário que pode ser passado. Sim, com certeza. É oral fecal. Não, então. E outra, eu falo pro meu marido, uma vez ele foi fazer exame admissional e pediram, e assim, a função dele não tinha nada de risco, só que era padrão da empresa pedir uma lista enorme de exames. Eu falei pra ele, você não tem convênio é maravilhoso. Não tem como você pedir o resultado dos exames? Não tem. Não. Como que o funcionário não tem direito a ver os resultados dos próprios exames? Não, mas eles têm. Então, como ele não recebeu, então ele fez a obra de arte dele no potinho, mas e não sabe ele pode exigir, vale? porque assim, o que é entregue para o funcionário normalmente? O ASO, que é o atestado de saúde ocupacional. É o resultado. Uma vez que está ali como apto, significa que todos os seus resultados estão ok. Uhum. Uma vez que o seu resultado está alterado, o médico vai te falar. E você, como funcionário, você tem todo o direito de solicitar. Uhum. Temos vários funcionários lá que, às vezes, precisam, exatamente por essa questão, precisa levar no outro vínculo, tranquilamente. É um documento dele, tá no nome dele. Então, ele tem direito. Tem um prontuário e, dele, às vezes, a maioria das vezes, eles recebem o próprio protocolo do laboratório. Então, o Reno não recebeu.